Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e está começando mais uma edição do Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos falar do UFC Las Vegas 78, que conta com estrelas brasileiras na luta principal. De um lado, Vicente Luque, que defende a 10ª posição no ranking e tenta encerrar a sequência de 2 derrotas consecutivas. Do outro, o ex-campeão dos LEDs, Rafael dos Anjos, na reta final de carreira, quer conseguir se aproximar de uma disputa de cinturão. O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles Bronx e Alex Poitin e te oferece mais 3.000 jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar neste fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Antes de irmos direto ao ponto, vamos ver como o time do Superlutas saiu nas apostas para o UFC Nashville. Nas apostas simples, simplesmente fomos para a galera. Acertamos a sugestão de luta com mais de 4 rounds e meio para Cory Sanhagen e Rob Font, que pagou 1,89. Luta com menos de 2 rounds e meio para Jéssica Batistaca e Tatiana Soares, com odd de 1,49. Vitória simples do nosso Diego Lopes contra Gavin Tucker, com 1,49. E luta com mais de 2 rounds e meio para Ludovic Klein e Ignacio Barramontes, essa pagou 1,65. E agora sim, vamos para os destaques do UFC Las Vegas 78. Em um confronto de gerações na luta principal, Vicente Luque enfrenta Rafael dos Anjos no meio médios. Em um combate de nocauteadores, Cub Swanson encara Hakim Dawodu nos leves. Em um confronto de promessas do peso palha, Poliana Viana e Yasmin Lucindo dividem um octógono. Com ambas vindas de derrota, Jaqueline Amorim e Montserrat Conderro se enfrentam no peso palha. Abrindo o evento, Juliana Miller fica frente a frente à promessa brasileira Luana Santos. Destaque do meio médio do UFC, Vicente Luque tem um novo compromisso de peso da categoria. Vindo de 2 derrotas consecutivas, o lutador tenta encerrar a má fase e encara uma lenda brasileira. Ex-campeão dos leves, Rafael dos Anjos, terá a oportunidade de iniciar uma nova jornada rumo a uma disputa de cinturão. De um lado, Luque defende a 10ª posição do ranking, enquanto o Rafael dos Anjos busca voltar à elite da categoria que é liderada por Leon Edwards. Fernando Keller, o RDA já mostrou que aos 38 anos ainda é um lutador muito competitivo. Do outro, Vicente Luque, que há um pouco tempo atrás era apontado como um próximo desafiante ao cinturão, que era a redenção nesse fim de semana. Então eu te faço 2 perguntas. Qual o peso dessa luta principal e quem tem mais a perder nesse duelo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Cara, uma luta muito pesada para as aspirações dos 2 lutadores. Quem tem mais a perder, sem dúvida nenhuma, é o Vicente Luque. Porque o legado do Rafael dos Anjos já está garantido. Ele está com 38 anos, claro que ele sonha com uma nova chance de disputar o cinturão, mas se não conseguir, se acabar perdendo essa luta, o legado dele tá ali. Todo mundo vai lembrar, daqui a 10, 20 anos, do cara que foi campeão na categoria mais competitiva do UFC, provavelmente, peso leve, e ainda fez uma corrida muito digna e bateu na trave na divisão de cima. A história do Rafael dos Anjos está escrita. A do Vicente Luque tá no processo. Estava sendo escrito, estava caminhando muito bem, o cara chegou no top 5 dos meio médios. Talvez, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, lembrem do Vicente Luque como um dos caras mais empolgantes, mais divertidos de se assistir lutar. Mas acho que ele quer mais. E para querer mais, é essencial evitar uma 3ª derrota seguida, que seria desastroso, assim, pro Vicente Luque. 1 ano sem lutar, vindo de um nocaute brutal, com todos os problemas que ele teve nesse meio tempo, a questão da hemorragia e tudo mais. Então, é primordial para o Vicente Luque conseguir essa vitória e quebrar essa sequência negativa. Para o Rafael, claro que também é importante. Ele mesmo falou que ele ainda sonha em fazer uma última corrida pelo cinturão. Mas o dele já está lá, o dele já está escrito. Então, acho que nessa questão de quem perde mais, sem dúvida nenhuma, é o Vicente Luque quem tem mais a perder. Vicente Luque conquistou 19 das 21 vitórias da carreira por nocaute ou finalização. Venceu 4 das últimas 6 lutas, mas vem de 2 derrotas seguidas. Em 19 lutas no UFC, nunca foi finalizado e foi nocauteado apenas uma vez, na última luta contra Geoff Neal. Rafael dos Anjos é o 3º brasileiro com mais vitórias no UFC, com 21 triunfos. É o lutador que passou mais tempo no octógono na história do Ultimate, com 8 horas, 1 minuto e 49 segundos. Conquistou 12 das 21 vitórias na organização na decisão dos juízes. Com as curiosidades na mesa, vamos para a parte mais difícil. Fernando Keller, quem é o favorito para vencer a luta principal desse fim de semana? Miguel, de fato é uma pergunta difícil, mas confesso que eu teria mais de dificuldade se ela fosse feita 1 ano e meio atrás, assim, quando o Vicente Luque estava voando no topo ali dos meio médios, e o Rafael dos Anjos sempre Rafael dos Anjos.
Nesse caso, hoje eu acho que dá para apontar um favoritismo pro Rafael. Apesar do Vicente Luque ser o cara de fato natural ali dos meio médios, é um cara que passou a carreira inteira lutando na divisão e tudo mais, acho que o momento joga muito contra ele, né, cara? O fato de estar um ano sem lutar, de vir de uma derrota muito traumática contra o Geoff Neal, de outra exibição muito ruim contra o Belal Muhammad, né? Parece que a gente viu aquele Vicente Luque, que era o cara mais empolgante dos meio médios, o cara, pô, que todo mundo queria parar pra ver lutar, porque era certeza de show, ele ficou ali em meados ali de 2022, 2021, e o que a gente viu nessas últimas 2 lutas foi uma versão bem diferente, passiva até, né, cara? Um cara que perdeu pro Belal Muhammad em pé, assim, onde seria a maior valência dele e, teoricamente, a maior fragilidade do Muhammad, e a gente viu o Vicente Luque fazer muito pouco. E contra o Geoff Neal, a mesma coisa, claro que contra um adversário mais perigoso, né? O Vicente Luque parece que ele ficou muito esperando a oportunidade de contra-golpear, e essa oportunidade não chegava nunca. E acho que no casamento de estilos contra o Rafael dos Anjos, um dos caras mais completos, assim, dessa geração. A gente pega um cara que tem a capacidade da trocação, o jiu-jitsu afiadíssimo, e a capacidade de wrestling, né? A capacidade de misturar isso com um jogo de queda muito eficiente. Eu vejo o jogo do Rafael dos Anjos meio que anulando o Vicente Luque. É claro que o Rafael dos Anjos não pode aceitar andar em linha reta para cima do Vicente Luque, porque o contragolpe ele é fatal. O Vicente Luque muito capaz no contragolpe na luta em pé, também tem capacidade de finalização se a luta for pro chão, mas acho que o Rafael dos Anjos, com a experiência que tem, ele vai saber se proteger, é um cara que controla muito bem por cima. Então eu prevejo o Rafael se movimentando muito, saindo dessa linha reta do Vicente Luque, golpeando de vários ângulos, e na primeira oportunidade que tiver, botar para baixo, fazer um controle posicional ali por cima, que ele faz como muito poucos, né? Acho que pelo casamento de estilos, pela fase atual, eu aponto um favoritismo aqui para RDA, para o Rafael dos Anjos. Na luta co-principal, teremos um confronto que promete agitar os ânimos dos fãs de MMA. Para quem gosta de trocação de nocaute, a luta entre Cub Swanson e Hakeem Dawodu é um prato cheio. Do octógono, teremos um verdadeiro confronto entre experiência versus juventude no peso-pena. Aos 39 anos e com mais de 40 lutas no MMA, Swanson quer se mostrar relevante na organização. E aos 32 anos e buscando estabilidade dentro da companhia, Dawodu quer mais um triunfo para se aproximar do top 15. Fernando Keller, aquela pergunta de sempre, quem é o favorito na luta co-principal? Bom, Miguel, aqui o certo é que a gente vai ter entretenimento, né? Afinal, estamos falando de Cub Swanson, que provavelmente é um dos lutadores favoritos do seu lutador favorito. Um veteranaço aí que está há muito tempo na ativa, mas, dito isso, aqui eu vou com favoritismo pro Hakeem Dawodu. Eu vou jogar com a juventude aqui nesse duelo. Porque se a gente para pensar no duelo de estilos, o Hakeem Dawodu é um kickboxer, né? Um cara do Muay Thai, do kickboxing, um cara com carreira, tanto amadora quanto profissional no Muay Thai, um cara versado na trocação. Se ele conseguir controlar a distância, aí a luta joga muito a favor dele, porque o Cub Swanson é um cara que, daquela joelhada voadora do José Aldo, lá no WSC, até aquele nocaute contra o Giga Chikadze, foram mais de 10 anos sem ser nocauteado. Mas de lá pra cá, ele tem demonstrado que golpes do pescoço para baixo podem ser uma certa criptonita, né? Contra o Chikadze foi um chute na linha de cintura, que derrubou ele, aí o Chikadze terminou ali com uma sequência de socos. E contra o Jonathan Martinez, na última luta no peso galo, foram chutes na perna. Isso pode ter a ver com a idade, pode ter a ver com a quilometragem do Cub Swanson, que já viu de tudo, já lutou com todo mundo, já ganhou de Charlinho, já ganhou do Poirier. É um cara que tem muita história, mas o tempo é cruel, né? O tempo é cruel, não está ficando mais jovem, ainda consegue ser competitivo, mas contra um cara que chuta muito e chuta bem, se o Dawodu conseguir controlar a distância, a luta está encaminhada para ele. A grande questão, o grande alerta aqui, é que o Dawodu vem de uma derrota pro Julian Erosa, que não era um cara pro Dawodu perder, se a gente pega ali o nível dos dois técnicos, mas o Erosa é um cara que põe pressão o tempo todo e tira espaço o tempo todo. Então foi isso que ele fez com o Dawodu. Tirou pressão, andou pra cima, não deu espaço, não permitiu que o Dawodu controlasse a distância. O Cub Swanson a gente sabe que é capaz de fazer isso, ou pelo menos já foi. Se ele fizer isso, aí a coisa pode mudar um pouco de figura. Mas a princípio, nessa questão de juventude e experiência, no casamento ali de estilos, eu acho que o Dawodu é favorito. Apesar do Cub Swanson ter esse caminho claro ali pra vencer, que é botar pressão e diminuir espaço. Não sei se ele consegue, eu vejo mais o Dawodu conseguindo controlar a distância, punindo o Cub Swanson com o chute, tanto na linha de cintura, quanto na perna, quanto na cabeça, e construindo uma vitória, quem sabe por nocaute ou quem sabe nos pontos.
Cub Swanson é o recordista de bônus de performance e ou luta da noite no peso pena, com 9 prêmios. 3 das últimas 4 lutas duraram menos de um round e meio. Sofreu delas as 13 derrotas da carreira por interrupção, sendo 7 por finalização. Hakeem Dawodu conquistou 7 das 13 vitórias na carreira por nocaute. Todas as últimas 5 lutas foram para a decisão dos juízes. Venceu 6 das últimas 8 lutas, mas vem de derrota. E agora vamos para o momento É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 78. Vai que é tua, Fernando Keller! Vem que é minha, Miguel Ângelo. Tá repetitivo, mas enquanto a fase for boa, eu vou continuar falando. Vamos tentar manter a bola lá em cima, que tá tudo dando certo. Os últimos eventos foram muito bons, como você viu aí no último. Só não bateu a múltipla, mas é simples, a gente gabaritou e vamos tentar manter esse aproveitamento aqui e ver se hoje bate a múltipla também, porque é sempre bom, né? Começando na luta principal da noite, Rafael dos Anjos e Vicente Luque, duelo brasileiro. Aqui, em cima da minha análise, minha aposta não podia ser diferente. A vitória do Rafael dos Anjos pagando 1,82, acho que tem muito valor. Pelo momento dos dois, pelo casamento de estilos e por tudo que a gente analisou aqui. Acho que essa odd de 1,82 é inevitável, né? A gente tem que ir nela. Não faria sentido não ir depois de toda essa análise. Seguindo na luta co-principal, aqui a gente pode ser um pouco mais ousado. A gente vai apostar que Cub Swanson e Hakeem Dawodu vai durar menos de 2 rounds e meio, pagando 2-1. E aqui a gente vai porque a odd também tem muito valor. Se a gente pega as últimas 4 lutas do Cub Swanson, vencendo ou perdendo, todas as lutas tiveram menos de 2 rounds e meio. E o Hakeem Dawodu, como a gente falou, tem esse jogo de chute, que tem sido a criptonita recente aí do Cub Swanson. E o Cub Swanson tem o jogo de pressão, que pode complicar ali o Dawodu também. Falei que essa luta pode ir para decisão, e pode de fato, mas com uma odd de 2-1, a gente tem que pegar aqui para essa luta durar menos de 2 rounds e meio. Acho que o valor tá aqui, a gente vai sempre atrás do valor. Ainda no card principal, a gente vai pro duelo de meio pesados, que promete ser muito explosivo, mas aqui a gente vai na vitória do Khalil Rountree contra o Chris Daukaus. O Khalil Rountree talvez um dos caras mais violentos aí de todo o elenco do UFC, um cara viciado em violência, um cara que bate pesado, bate para machucar. O Chris Daukaus, depois de 3 nocautes ali traumáticos, descendo para os meio pesados, ele que era um peso pesado, estreando na divisão, vai pegar essa pedreira. Eu tô mais confiante aqui no cara que é da divisão, no Khalil Rountree, por 1,52. A gente vai na vitória do Rountree. E fechando as nossas apostas simples, a gente vai lá pro começo do card, mais precisamente para a primeira luta do card preliminar, a estreia da brasileira Luana Santos, da organização, ela que vem do LFA, e a gente aposta aqui na vitória da Luana Santos contra a Juliana Miller. Juliana Miller que venceu o TUF, mas confesso que não me enche os olhos. E acho que a Luana chega com moral, nem passou pelo Contender Series, foi contratada direto, e acho que vai mostrar o porquê disso para cima da Juliana Miller, pagando 1,64 para fechar as nossas 4 apostas simples do UFC Las Vegas 78. Seguindo agora para as nossas apostas múltiplas, que não bateram no último evento por pouco, por um detalhe, mas a gente vai trazer de volta aqui no UFC Las Vegas 78. Começando no card preliminar, Damon Blackshear para ganhar do José Johnson. José Johnson que pegou a luta de última hora, tem um cartel bem irregular lutando fora do UFC, é um cara que no Contender Series mostrou algumas deficiências na questão de defesa de quedas, e eu acho que o Damon Blackshear, com o camp completo, pegando o José Johnson, que assumiu em cima da hora, tende a vencer essa luta aqui. É uma odd de 1,45 ali para começar a nossa aposta múltipla, que continua aqui nos pesos pesados, ainda no card preliminar, com a vitória do Martin Buday contra o Josh Parisian. Josh Parisian é um cara que já tá aí há bastante tempo e ainda não convenceu. O Buday tá num momento melhor e acho que vence essa luta. Ainda no card preliminar, Marcos Magui é o maior favorito do card nas odds para ganhar do JP Buys, essa luta que encerra o card preliminar. E no card principal, abrindo o card principal, a luta seguinte, a vitória de Josh Friend contra o Jamie Pickett. Jamie Pickett que vem daquela derrota contra o Bonico, onde ele foi um dos maiores azarões aí dos últimos anos. É novamente grande azarão aqui para essa luta contra o Josh Friend, pagando 1,28 para compor nossa múltipla com essas 4 lutas. A gente tem uma odd total de 3,37, uma odd de quase 3,4 para 1. Então tem muito valor, tem chance de bater. Vamos torcer pela vitória desses 4 lutadores e fechamos assim
o nosso momento Ru do UFC Las Vegas 78. E antes de encerrarmos mais uma edição, vai lembrar, se você concorda ou discorda de alguma luta ou de alguma sugestão de aposta que deixamos aqui, deixe seu feedback nos comentários, a gente precisa da opinião de vocês, ela é muito importante pra gente. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Super Lutas. O link da Orbet está no comentário fixado. E ao apostar neste fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo episódio.